A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 37. Neste capítulo vemos que a situação de Jerusalém se torna ainda mais difícil. O rei Zedequias pede que Jeremias ore por ele. Mas mesmo desejando a oração do profeta, ele continua sem disposição para obedecer à palavra de Deus. Esse é um dos grandes perigos da vida espiritual, querer as bênçãos de Deus, sem querer viver segundo a vontade de Deus. Jeremias capítulo 37 versículo 2 ao 3. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Nem ele, nem os seus oficiais, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. Entretanto, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, ao profeta Jeremias com este pedido: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Vamos entender um pouco o texto. Existe um contraste muito forte nesses versículos. O rei pede oração, mas rejeita a mensagem. Ele deseja que Deus intervenha, mas não quer mudar sua maneira de viver. Infelizmente, esse comportamento ainda existe hoje. Há pessoas que procuram Deus apenas para resolver um problema, mas não desejam entregar completamente a vida ao Senhor. Vejamos algo profundo. Deus não procura apenas pessoas que façam pedidos. Ele procura pessoas que tenham relacionamento. A oração nunca deve substituir a obediência. As duas caminham juntas. Quem ama a Deus também deseja viver segundo a sua palavra. Agora acontece algo interessante. O exército da Babilônia interrompe temporariamente o cerco para enfrentar os egípcios. Muitos pensaram que Jerusalém estava salva, que o perigo havia passado, mas Deus fala novamente através de Jeremias. Jeremias capítulo 37 versículo 7 ao 10. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá, o exército do faraó, que saiu para ajudá-los, voltará para sua própria terra, o Egito. Então os babilônios voltarão, atacarão esta cidade, conquistarão e a incendiarão. Que ensinamento importante! O povo estava colocando sua esperança no Egito, achando que uma aliança política resolveria seu problema. Mas Deus mostra que a verdadeira segurança nunca esteve nas alianças humanas. Vejamos algo profundo. Quantas vezes também somos tentados a confiar mais nos recursos humanos do que em Deus? Planejar é importante. Trabalhar é necessário. Mas nossa confiança final deve estar sempre no Senhor. Como diz o Salmo 20. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Agora Jeremias sofre uma grande injustiça. Ao sair da cidade, ele é acusado falsamente de querer desertar para os babilônios. É preso, espancado e lançado numa prisão. Jeremias capítulo 37 versículo 13 ao 15. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Quando chegou à porta de Benjamim, o oficial da guarda prendeu Jeremias, dizendo: você está desertando para os babilônios. Isso é mentira, respondeu Jeremias. Não estou desertando. Mas o oficial não lhe deu ouvidos. Os líderes ficaram irados com Jeremias, mandaram açoitá-lo e prendê-lo. Que situação dolorosa! Jeremias estava sofrendo, não por fazer o mal, mas por permanecer fiel ao chamado de Deus. Foi acusado injustamente, humilhado e preso. Vejamos algo profundo. A fidelidade a Deus nem sempre será compreendida pelas pessoas. Às vezes, quem procura viver corretamente será mal interpretado. Foi assim com José, com Daniel, com os apóstolos e, acima de tudo, foi assim com Jesus. Por isso não devemos medir nossa fidelidade pela aprovação das pessoas, mas pela aprovação de Deus. Agora observe algo que revela o coração de Zedequias. Jeremias capítulo 37 versículo 17. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI.
O rei Zedequias mandou buscá-lo e perguntou-lhe em segredo: há alguma palavra da parte do Senhor? Jeremias respondeu: há. Você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Que coragem! Jeremias poderia aproveitar aquele momento para agradar o rei. Poderia suavizar a mensagem. Mas ele continua anunciando exatamente aquilo que Deus havia dito. Vejamos algo profundo. O verdadeiro servo de Deus não muda a mensagem para agradar quem está ouvindo. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando é difícil. Foi essa fidelidade que fez de Jeremias um dos maiores profetas da Bíblia. Olha o centro da mensagem. A fidelidade vale a pena. Mesmo quando ela traz perseguição. Mesmo quando ela traz incompreensão. Mesmo quando ela parece custar muito caro. Porque Deus nunca abandona aqueles que permanecem firmes ao seu lado. Talvez hoje você esteja sendo mal compreendido. Talvez algumas pessoas tenham julgado suas intenções. Ou talvez você esteja enfrentando dificuldade justamente por escolher fazer o que é certo. Mas lembre-se: Deus conhece seu coração. Ele sabe da sua fidelidade. E nenhuma injustiça ficará sem resposta diante dele. E eu te digo algo da parte de Deus. O Senhor está fortalecendo você para permanecer firme. As circunstâncias podem mudar. As pessoas podem mudar. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Não desista de obedecer, porque o Senhor honra aqueles que permanecem fiéis. E eu profetizo sobre a sua vida que Deus lhe dará coragem para permanecer firme em qualquer situação. Que sua fé não será abalada pelas críticas. E que o Senhor transformará cada luta em testemunho para a glória do seu nome. Receba isso. Permaneça fiel. Continue confiando. E nunca negocie a verdade. Porque aquele que permanece firme até o fim verá a fidelidade do Senhor em cada etapa da caminhada. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.